mediante a tua palavra eu lançarei as redes. Quando eu era criança, eu pesquei algumas vezes. Tive a oportunidade de pescar com meu pai, tive a oportunidade de pescar com o meu tio, mas foi com o meu avô que eu tive uma das maiores experiências dentro dessa área. Foi algo que eu nunca esqueci, que me marcou muito. Ele saiu da casa dele e percorreu uma distância muito longa até uma lagoa. Era um lugar bem desabitado, bem longe de tudo. E nós fomos lá. Meu avô foi lá pescar. E meu avô tinha um jeito bem peculiar de pescar, porque ele não usava vara, ele não usava rede. Meu avô usava um juquiá. O que era um juquiá? O juquiá era um cesto feito com vara de bambu, tinha um lugar para ele segurar e um outro buraco assim dentro do cesto para ele enfiar a mão e pegar o que tivesse dentro do cesto. Então ele pegava aquele juquiá e ia batendo dentro da água até que ele capturava um peixe. Ele ouvia o barulho do peixe se debatendo dentro daquele cesto, ele enfiava a mão e pegava o peixe. Só que meu avô pescava peixes que são predadores, traíra, mandi, peixe desse tipo. Então a mão dele era cheia de marca, de mordida de peixe. E o que me chamou muita atenção é que se eu ou qualquer pessoa leiga dentro do assunto de pesca chega na beira de um rio, de um lago, do mar, seja lá o que for, você vai olhar a água e só vai ver água. A gente não tem percepção do que está acontecendo ali. A gente olha e vê a água normal, como qualquer água. Só que um pescador profissional, não. O pescador, ele é capaz de olhar a água e saber onde o peixe está. Isso é incrível, incrível demais. Mas é assim que acontece. Um pescador, ele vai olhar a água ali e vai saber, olha, os peixes estão ali, vamos jogar a rede ali, vamos jogar o anzol ali. Não é algo aleatório, não é você simplesmente chegar no lugar e jogar a rede, jogar o anzol, não. Ele estuda exatamente onde ele vai trabalhar, onde ele tem que lançar sua rede. Pedro, Tiago e João eram pescadores profissionais, eram pescadores que ganhavam a vida através da pesca. Eles estavam acostumados com o mar da Galileia, eles sabiam exatamente onde eles tinham que jogar a rede, onde estavam os cardumes de peixe. Porque uma outra coisa que é legal sobre pesca é que quem pesca com anzol pesca um tipo de peixe, são peixes predadores que nadam sozinhos, eles estão sempre sozinhos. Então você vai jogar uma isca para poder pescar. Agora quem pesca com a rede, pesca peixes que andam em cardumes. Quem lança uma rede não lança para pescar um peixe. Quem lança uma rede, lança para pescar um cardume. Então eles sabiam observar e saber onde os cardumes estavam. E naquela noite em específico, sabe-se lá por que razão, eles não conseguiram pescar nada. Passaram a noite inteira pescando e não conseguiram pescar nada. Quando Jesus aparece e ele faz uma sugestão para Pedro, volta para o mar alto e lança a rede novamente. Para Pedro aquilo foi um insulto, porque aquele cara que estava mandando eles voltarem para pescar era apenas um carpinteiro, ele não era pescador, era um carpinteiro. Tecnicamente, carpinteiro não tem obrigação de entender de peixe. Mas ele recebe aquela palavra e algo dentro dele diz que era para ele fazer o que aquele carpinteiro estava mandando. E ele disse, mediante a tua palavra eu lançarei a rede. E ele volta para o mar, volta para o alto mar e lança a rede. E milagrosamente ele pesca uma quantidade enorme de peixes. E preste atenção que a palavra usada na edição Almeida Revista e Corrigida
eles colheram uma grande quantidade de grandes peixes. Ele não usa pescaram, usa colheram os peixes. Isso tem um significado, a gente já vai falar disso. Mas o que acontece? Eles pescam aquela quantidade muito grande de peixes a ponto da rede quase se romper, a ponto do barco quase virar. Eu não acredito que aqueles peixes tinham surgido do nada, apesar de saber que Jesus tem poder para criar as coisas do nada. Mas eu não acredito que aqueles peixes tenham assim aparecido do nada. Eu acredito que eles estavam ali. A única questão é, enquanto os pescadores estavam jogando a rede, baseado no seu conhecimento, baseado nas suas técnicas, eles não conseguiram o resultado que eles queriam. Mas quando eles fizeram isso debaixo da direção de Jesus, o resultado aconteceu. E a palavra colheram significa resultados. Eles colheram algo que não foram eles que plantaram. Não foram eles que fizeram por merecer. Eles fizeram aquilo debaixo de uma graça, debaixo de uma intervenção divina. Porque colher, a gente colhe o que a gente planta. Mas não foi o caso deles. Eles colheram uma grande quantidade de peixes por graça, pela graça de Deus através de Jesus Cristo. E o que esse texto ensina, entre tantas outras coisas, entre provisão, entre milagre, entre bênçãos, ensina também a gente a buscar direção de Deus. Porque a gente quer ser independente, a gente sai fazendo as coisas de acordo com a nossa cabeça, baseado no nosso intelecto, e o resultado normalmente é frustração. A gente quebra a cara, a gente se debate, a gente se esforça, se gasta, se cansa e não tem o resultado que a gente quer. Simplesmente porque a gente não ouviu a voz de Deus, a gente não buscou a direção de Deus, a gente ignorou aquilo que Deus está falando, que Deus está mostrando. E aí fica essa coisa que é importante da gente entender. Não basta o nosso conhecimento. É o que Salomão diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será acordar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, porque ao Senhor Deus o dá enquanto dorme. Salomão não está dizendo que você não tem que acordar cedo, que você não deve trabalhar até tarde. Não, o que Salomão está dizendo é que todo o nosso esforço, fora da direção de Deus, sem que Deus esteja envolvido, sem que Deus seja prioridade, tudo que a gente faz é inútil. Você vai pegar o seu dinheiro, vai colocar num saco furado. Você vai trabalhar, vai se esforçar e vai ser como correr atrás do vento, como dar socos no ar. O Senhor está te convidando para ouvir a voz dele, para ouvir a direção dele. A sua pesca maravilhosa vai chegar, mas vai chegar quando você for capaz de dar atenção à voz do Senhor, ouvir aquilo que ele está falando e mediante a palavra de Deus para a sua vida, você lançar a sua rede. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que você pensa sobre esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém. Assim eu vou estar motivado a fazer mais vídeos como esse para compartilhar com você. Que o Senhor te abençoe e eu te aguardo aqui no próximo vídeo.